Livro O Mundo e o Coração, Adhanan, página 59. Algo que dura, que persiste. Considere essa coisa que nós chamamos de nós, esse corpo, composto dos 4 elementos de terra, água, fogo e ar. Tudo quer que tenha a característica de dureza, tal como os ossos, cabelo, unhas, dentes, pele. Tudo isso é elemento terra. Os líquidos do corpo, o sangue, são elemento água. Aquilo que ajuda a digerir a comida e manter o corpo aquecido é o elemento fogo. E há o elemento ar, a respiração e a expiração, os ventos do corpo. Contemplando no nível mais profundo, o que nós temos são partículas de matéria. De acordo com o que nós aprendemos da ciência, existem nêutrons, prótons e elétrons, que se juntam para formar um átomo. E quando múltiplos átomos se formam, eles aparecem para nós como um corpo. Agora, se nossa mente é tranquila e refinada, nós vamos ser capazes de investigar isso. Quando nós somos capazes de dividir as propriedades elementais dessa forma, nós vamos ver o vazio desse corpo, que não é um ser, não é uma pessoa, não é um eu. É simplesmente um aglomerado de elementos. Similarmente, todos os objetos inanimados. Por exemplo, esse salão em que nós estamos sentados, uma árvore, uma montanha, são somente partículas. Quebradas o suficiente, não tem nada além de vazio. Essa característica de agrupamento que obscurece o anattā nas coisas. Anattā significa não eu. Quando muitas partes se agrupam e são vistas como um todo, nós vemos como um eu, como um self. E aí esse senso de eu surge. O Buda demonstrou isso aos 5 ascetas, no Anatta Lakkhana Sutta, o discurso das características do não-eu. Quando ele perguntou, a forma é permanente ou impermanente? Sensações, percepções, formações mentais, consciência, são estáveis e duradouras? Em outras palavras, elas estão para durar para sempre? Não, Senhor, responderam os 5 ascetas, elas são impermanentes. E tudo que é impermanente, sujeito à mudança e que não pode durar, é insatisfatório, correto? Os 5 ascetas refletiram e entenderam que qualquer coisa que está sujeita à mudança contínua é dukkha. Dukkha significa difícil de aguentar. Quando algo é difícil de aguentar, é dukkha. Tem instabilidade como sua natureza e não tem como consertar. O Buda continuou perguntando, então, forma, sensações, percepções, formações mentais e consciências podem ser vistas como eu? E os 5 ascetas, liderados pelo venerável Anya Kondanya, contemplaram e viram que não são um eu, porque não existe nada nessas coisas que obedecem nossos comandos. Só existe surgir, existir, cessar. Quando nós vemos as convenções, samuti, como elas realmente são, aqui mesmo a mente vai ser capaz de encontrar liberdade de todos os tipos de impureza. Então você vê, a essência do ensinamento do Buda é fazer surgir sabedoria dentro de nós. Ajahn Chah nos ensinou que para fazer surgir sabedoria, que aquilo que faz surgir sabedoria são simplesmente sistemas de impermanência, dukkha e não eu. Nós temos que investigar essas coisas que nós estamos apegando e rotulando como eu, meu e meu eu, e permitir a nós mesmos ver que não são um eu. Forma, sensações, memórias, formações mentais e consciência, nós apegamos a elas como sendo eu ou meu, como seres, como pessoas, como coisas. Supondo que são isso, que nós somos isso ou aquilo, querendo ser isso ou aquilo, e por aí vai. Mas se nós não podemos ver o eu Mas se nós pudermos ver
o eu como não um eu, então pode ser visto que nós vimos o verdadeiro eu. Ou então isso pode ser chamado de ver o Dhamma, o que é o mesmo de ver o Buda. Alguns monges que viviam próximos ao Buda, mesmo se eles segurassem o manto dele, não viam o Tathagata, o Buda dizia. Tudo que eles viam era um corpo físico, um agrupado de terra, água, fogo e ar. Mas eles não podiam ver o verdadeiro Buda. O verdadeiro Buda, para ver o verdadeiro Buda, é necessário ver o Dhamma. E como nós viemos para ver o Buda, para ver a verdade, o Dhamma, as impurezas gradualmente diminuem. Sakayaditi vai gradualmente ser eliminada até que nosso entendimento seja perfeitamente claro. Sakayaditi é a crença no eu. A mente, então, pode entrar na corrente de Nibbana, isto é, não pode mais voltar aos reinos inferiores. Quando a verdade é vista, a mente vai além do mundo. Lokutara. Sim, ainda há cobiça, raiva e delusão na mente. Mas já tem mais sati do que antes. Temos muito mais controle sobre a mente do que antes. Aqui é o começo da verdadeira bondade, que todos nós, monges e praticantes leigos, podemos alcançar através de nossa prática. Se nossa contemplação frequente fazer surgir sabedoria, não vai ser difícil. Faça com frequência, desenvolva bem. Quando nós colocamos esforço na prática, nós podemos tornar a mente pacífica contemplando. Se nós contemplarmos os contatos mentais através dos olhos, ouvidos, nariz, língua e corpo e mente, nós vamos ver que eles são impermanentes e incertos. Ou então podemos contemplar a impermanência e a incerteza desse corpo físico. É uma coleção de propriedades impermanentes, uma coleção de dukkha, uma coleção de anatta. Não tem um eu que pode ser encontrado aqui. Usando sabedoria dessa forma, isso pode levar a samadhi, um estado de tranquilidade. Uma vez que a mente esteja calma, nós podemos investigar de novo. Compreensão profunda pode então surgir, vendo que esse corpo e essa mente realmente não são eu. Quando nós vemos o vazio de todos os fenômenos, a mente vai largar. E então, nós ficamos de olho nas impressões mentais. Então, nós devemos vigiar as impressões mentais que nós vimos como impermanentes, insatisfatórias e não eu. Relacionadas a elas sem apego. Na tradição Zen, eles ensinam isso com o símile de uma janela coberta de partículas finas de poeira. Equipados com sati, nós temos que limpá-la constantemente. Mas mais tarde, contemplando a janela, a mente, nós vemos que não há nenhum eu ali. Então nós podemos abrir mão completamente. Se não há nenhuma janela lá, não há nenhum lugar para a poeira grudar. Da mesma forma, se a mente não é a gente, não tem nenhum lugar para as impressões mentais grudarem. É anatta. É assim que é feito. Quando nós progredimos no caminho, então um dia nós podemos chegar no núcleo dos ensinamentos do Buda. Então continue praticando. Pratiquem para ver a realidade convencional como ela realmente é. Ajahn Chah frequentemente dava o seguinte exemplo. Nós podemos pegar um copo e chamá-lo Yaunam em tailandês, ou em Pali, ou em outra língua, seja chinês, hindi ou português. Mas não há nenhum copo. São somente elementos que nós humanos combinamos para produzir aquela coisa. Se os elementos forem separados, de novo, não tem nada lá, é vazio.
Isso é o que significa convenção. Mas nós nos apegamos a essas coisas como se fossem reais. Uma pessoa vem e chama esse copo de panela, e isso nos perturba. A pessoa fala, por favor, me passe essa panela. E aí a gente sente, não, mas isso não é uma panela, isso é um copo. Mas são somente convenções. Se nós contemplarmos a verdade dessas coisas, o coração vai estar liberto. Nós vamos perceber que até agora nós realmente não entendemos a verdade. Na verdade, não tem nada lá. Quando nós entendemos a verdade, o coração vai estar claro e brilhante. É como se o coração, enganado pelas convenções por um longo tempo, fosse virado de cabeça para baixo. Quando ele é liberado do apego, percebendo que todas as coisas desse mundo, incluindo o corpo e a mente, não têm nenhuma essência verdadeira, não é correto assumir que há um eu. De acordo com as convenções, a gente pode falar que tem um eu, mas nós saberemos que não é um eu verdadeiro. Quando é assim, essa pessoa viu o Buda. É assim que Lumpur Thongrat ensinava os seus discípulos. Uma vez, andando pelo interior, ele tinha alguns monges caminhando com ele, e eles passaram por um grupo de búfalos d'água. Depois ele perguntou aos monges, vocês viram aqueles búfalos fêmea lá? Um dos discípulos argumentou, não eram fêmeas, senhor, eram machos. Então Lumpur retrucou, eram fêmeas. Então o discípulo começou a discutir até que ele ficasse vermelho no rosto, porque ele tinha visto que com certeza eram machos, ele viu com seus próprios olhos. O professor estava com certeza errado, eu estou definitivamente certo. Ele tinha visto e tinha certeza. O discípulo tinha deixado seu sati escapar e ficou ainda mais preso nas convenções e no eu, até que Lumpur Thongrat disse, ei, onde que existem essas coisas como fêmea e macho? Quem que realmente vê essas coisas? Tem algum eu? Então ele começou a questionar, até que o monge recuperou sua sati e percebeu, o mestre está ensinando o Dhamma. Ele está nos levando para ver em termos da verdade última, que não há nenhum eu, que não existem animais, que não existem pessoas, que não existe eu, não existe meu, não existe eles. Primeiro ele ficou preso com a ideia de búfalos. E com essa ideia de búfalos, qual é o gênero, qual a cor, qual o tamanho? E aí ele ficou ainda mais iludido. Na verdade, nada disso existe. São apenas convenções. Ajahn Chah deu o exemplo do pato e da galinha. Atualmente, a gente diz que o pato faz quá-quá e a galinha faz... Como é que a galinha faz em português? Tic-tic? Cocó, isso, cocó. Mas, se fosse o caso que a gente chamasse os patos de galinhas e as galinhas de patos, então, se a gente ouvisse quá-quá, a gente falaria galinha. E se a gente ouvisse cocó, a gente falaria pato. Você vê como o nosso entendimento comum é baseado em convenções. Isso são simplesmente rótulos que nós usamos para nos referir às coisas. Mas a mente que se apega a esses rótulos como coisas reais, como animais, como pessoas e como eus. Apego surge, isso causa sofrimento. Nós precisamos investigar. Quando nós permitimos o coração a ver a verdade, ele pode alcançar o vazio. Leve o coração para ver que tudo está vazio. O Buda disse, Mogaraja, olhe no mundo como vazio, e o rei da morte não vai ser capaz de encontrá-lo. O rei da morte é Dukkha. E se nós vemos o mundo dessa forma, ele não será capaz de nos alcançar. Contemple isso e pratique para ver as convenções e suposições em todas as coisas materiais. Essas coisas são impermanentes e insatisfatórias, não eu, constantemente se deteriorando e se partindo em pedaços. Como esse salão de meditação que nós expandimos.
Está todo terminado e pronto para usar, e já está quebrando. Como nós ainda não conseguimos ver com nossos olhos, nós precisamos usar nosso olho interno, o coração. Contemplando dessa forma, nós podemos ver que todas essas partículas de matéria se reuniram temporariamente, estão se deteriorando o tempo todo. Nossa experiência de sensação, percepção, pensamento e consciência surge, permanece por um tempo e cessa. Elas não são a gente. Para o olho ver objetos, tem que haver luz. Para o olho se o olho estiver funcionando, ele vai receber a imagem de um objeto. Se não há objeto, se não há luz, ou se a faculdade da visão está danificada, não haverá experiência visual. Seja vendo, ouvindo, sentindo cheiros, sentindo sabores ou tocando, nós precisamos observar esses processos e contemplar que eles precisam de múltiplas condições para que a gente os experiencie. Porque alguém cego não vê e alguém surdo não escuta. Dessa forma, consciência sensorial que normalmente surgiria seria obstruída de surgir. Qualquer consciência sensorial que que surge, dura por um tempo e depois cessa. Não dura por muito tempo. Não existe nenhum eu aqui ou lá para ser encontrado. Entretanto, Tita, o coração apega a esse ver como sendo o meu ver. E aqui está o problema. Quando eu sou aquela pessoa que escuta, então ele me insultou, ele me criticou, ele não gosta de mim. E assim é como o coração percebe. Então nós precisamos investigar. Ei, onde está esse eu? Quem é essa pessoa que vê? Quem é essa pessoa que escuta? Quem é essa pessoa que cheira? Percebendo esse sabor, essa sensação tátil, esses fenômenos mentais que surgem, eles simplesmente surgem, permanecem por um tempo e cessam. Mas quando o coração sai por aí e se apega a essas coisas, então o senso de eu vai junto. Então nós temos que investigar. Se nós nos vemos gostando ou não gostando de algo, nós temos que considerar: tem um eu aqui? Tem um senso de eu. Quem que não gosta? Quem que ama e odeia? Quem que está com raiva? Quem está com medo? Olhe. E então você vai ser capaz de ver que não tem nenhum eu ali. Se sabedoria suficiente estiver presente, nós vamos ser capazes de soltar. A mente vai estar vazia. Isso é Tadanga Vimutti, uma libertação momentária, um Nibbana momentário. Esse Nibbana não está muito longe, certo? Está aqui mesmo, no coração. Se nós somos capazes de ver o Dhamma, então nós vamos ver o Dhamma, Nibbana, aqui no coração. Despertar para o Dhamma. Alguém se desperta aqui mesmo no coração. Talvez nós já tenhamos ido à Índia ou Nepal para prestar homenagem ao Buda. Com isso surge fé e devoção, e piti e felicidade. Mas ainda assim, nós temos que usar insight de Vipassana para refletir. Aqui que o Buda iluminado, o perfeitamente iluminado, alcançou o Nibbana. E o caminho para o Nibbana é através de ver que esse corpo e essa mente não são eu. No começo, há esse surgimento de êxtase e felicidade, que é um aspecto de samatha. Quando nós contemplamos e a mente significa, e nós vemos que o corpo e a mente não são eu, então isso é insight, vipassana. Mas para surgir o insight de vipassana, nós precisamos nos basear na tranquilidade, samatha, tornar a mente tranquila e concentrada. Então, nós precisamos tentar treinar a mente a permanecer em calma. Nós podemos observar a expiração e inspiração, ou usar o mantra como Budô, para estabilizar a sati interna, ou um cântico que nós estejamos familiarizados. Quanto mais ciclos a gente fizer desse cântico, mais firme a mente fica. Finalmente, depois de permanecer com o objeto de meditação por bastante tempo, a mente vai mergulhar e se fundir com o Budô. Êxtase vai surgir nesse ponto. E vai ser suficiente ficar com o Budô. Não há nenhuma necessidade de focar na respiração.
Uma vez que surge êxtase, a felicidade, a tranquilidade surge, o Buda ensinou a desenvolver insight, refletindo. Budô significa aquele que conhece, aquele que é desperto, aquele que é alegre no Dhamma. O que o Buda sabia? O que o Buda despertou para? Por que ele era alegre? Sabendo, ele sabia que o corpo e a mente não eram eu. Ele despertou que o apego deludido, ele acordou do apego deludido. E quando não há mais impurezas, então o coração é alegre. Então nós temos que frequentemente contemplar dessa forma. Mas se nossa investigação não traz clareza, é essencial trazer a mente de volta para a concentração. Nós apoiamos isso através dos 5 preceitos. Nossa conduta virtuosa será virtuosa e agradável aos demais. Através de atos de generosidade, tanto como atos de generosidade como nossa vida normal. Nós cuidamos da meditação, fazendo surgir sati e concentração. Esse é o caminho de prática que leva a ver o Dhamma. Quando o caminho se unifica, ele vai ser capaz de destruir visão de personalidade, sakayaditi, dúvida cética, vichikicha e apego a preceitos e ritual, silabata paramasa, que são os 3 primeiros milhões. Esse é o alcançar de Sotapanna, entrada na correnteza. Não é algo difícil. Nós precisamos apenas entender que todas as coisas nesse mundo são convenções, que não existe nenhum eu em nada disso. Isso assim é para o Sotapanna. Essa pessoa tem fé inabalável no Buda e haverá esforço para alcançar o fim do sofrimento. A pessoa vai ter visto que o mundo inteiro é uma ilusão e que todos os tipos de forma e felicidade mundana são inautênticas e instáveis. Foi assim para Sariputta e Mahamoggallana antes de sua ordenação. Eles tinham ido assistir às festividades perto do monte Gidyakuta, celebrações que naquela época duravam um mês. Tinha muita diversão, tudo muito bem vestido, muito bem ornamentado. Sariputta e Mahamoggallana, que eram leigos naquela época, levaram um grupo de 500 homens juntos para aproveitar as festividades. Mas, quando os frutos passados daquele bom karma alcançaram a maturidade, aqueles 2 amigos se desencantaram. Aqueles shows de entretenimento pareciam entediantes e cansativos. Só havia degeneração e morte inevitável. Refletindo dessa forma, aqueles 2 veneráveis decidiram buscar o Dhamma como meio de transcender o sofrimento. E no final, ambos alcançaram o último estágio de iluminação. Então vamos refletir nisso. Esses tipos de felicidade e diversão não são permanentes e confiáveis. Quando essa formação corporal experiencia a angústia da degeneração e da morte, essas diversões e distrações não vão nos ajudar. Nós não podemos simplesmente nos distrair nesse mundo. Porque dukkha, envelhecimento e morte nos espera no futuro, e será grande dor e sofrimento. Nossas vidas estão em direção à morte, a cada momento mental. A cada momento, a cada fração de segundo, nós estamos um passo mais perto da chegada inevitável do envelhecimento, doença e morte. Refletindo dessa forma, isso vai trazer desencanto pelo mundo. Nós devemos conduzir-nos com diligência, ter esforço em cultivar os params. Pratique muito. Mesmo que você tenha muito trabalho e pouco tempo, ainda assim, você tem que cuidar de sati ao longo do dia. Continue se aplicando em contemplar o Dhamma, que vai trazer tanto tranquilidade como sabedoria. Que vai permitir ver-nos que a vida é incerta, mas que a morte é certa.
quando isso é plenamente visto no coração, o coração vai estar desapegado e cansado. Ele vai estar em direção a Nibbana, a liberdade de sofrimento desse ciclo incansável de nascimento e morte. Investigue para ver o vazio. Você pode ver esse vazio pelo menos claramente uma vez. Você vai diretamente entender os ensinamentos do Buda. O coração vai estar preenchido com tremenda felicidade. E você vai saber que a felicidade mais elevada é Nibbana. Que não existe nenhuma felicidade igual a isso. E quando o coração alcança esse nível de vazio, então êxtase e felicidade vão ser incríveis. Se você for comparar com qualquer felicidade encontrada no mundo, isso é muito mais. Isso é algo que dura. Isso é algo que persiste.